Olá, doctors, tudo bem? E aí, já ouviram falar das variações da normalidade no eletrocardiograma? Sabe identificar isso de forma correta? Não? Então, me acompanha. Meu nome é José Antônio, sou cardiologista, ritmologista, pode me chamar de Zé aí, os mais íntimos, né? E hoje eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para reconhecer certinho essas variações da normalidade no eletrocardiograma, tá bom? Antes da gente começar, eu vou pedir para vocês, quem se interessa, quem curte, dá um like aqui nesse vídeo, se inscreve no nosso canal no YouTube, ativa as notificações, não deixa sempre de estar seguindo a gente aí nas redes sociais, tá bom? Então, vamos lá aprender de uma vez por todas o que significa, como a gente reconhece essas variações da normalidade no eletrocardiograma, tá bom? Vamos lá. Então, pessoal, começando, por que então gravar uma aula, por que ensinar para vocês as variações da normalidade no eletrocardiograma? Qual é a importância disso na prática clínica, né? Não só do cardiologista, mas do clínico em geral, tá bom? É fundamental. Então, é muito importante vocês aprenderem o conceito, né? Terem isso muito sedimentado na cabeça de que existem vários eletrocardiogramas normais, tá? São as tais variações da normalidade, né? O que é essa variação da normalidade? São alterações, né, do eletrocardiograma, mas que não tem nenhum significado clínico, tá bom? Por isso mesmo são chamadas variações da normalidade, né? Então são vários tipos de eletrocardiogramas normais, tá bom? Então, por que é muito importante a gente saber reconhecer esses padrões, né? O que faz, por que fatores como idade, sexo, biotipo, se o paciente é atleta, por que é importante a gente saber as alterações que esses fatores geram no eletrocardiograma? Tá? É simples, né? Muita gente não sabe, não estudou, ou não sei, nunca viu falar disso, e de repente se depara com alteração dessa no eletrocardiograma e pode gerar um diagnóstico precipitado, né? E consequentemente, já pensou, pode gerar um estresse muito grande para o paciente, para os familiares do paciente, tá bom? Então, saber identificar, ter esse conhecimento, ter as ferramentas certas, vão te levar sempre a um diagnóstico apurado e preciso, né? Sabendo reconhecer quais são as variações da normalidade e evitar esses diagnósticos, esses erros diagnósticos, digamos assim, grosseiros e que vão ser nocivos, né, ao seu paciente, tá bom? Então vamos lá. Eu vou destrinchar aqui para vocês uma série de fatores, tá, que podem alterar o eletrocardiograma, mas sem esse significado clínico que eu estou dizendo para vocês, tá? Então, falando primeiro sobre biotipo, tá? As pessoas que são altas e magras, que são os famosos longilíneos, essas pessoas elas tendem a ter o coração mais verticalizado, né? Então, o que significa isso? O eixo dessas pessoas, o eixo do coração dessas pessoas, ele vai estar mais próximo ali de mais 90 graus, né? Em alguns casos, inclusive, ele vai estar até desviado um pouco para lá de mais 90 graus, tá bom? Esses pacientes podem também, por conta disso, gerar um QS em V1, simulando, inclusive, uma zona inativa nessa região, tá? Por outro lado, a gente tem as pessoas com baixa estatura e obesas, né? Esses são os brevilíneos, ao contrário. Então, essas pessoas também, ao contrário, elas vão ter o coração, então, mais horizontalizado, né? O que isso acontece? Desvia o eixo para a esquerda. Então, o eixo vai estar ali mais próximo de menos 30 graus. Muitas vezes também até desviado para lá de menos 30, tá bom? Esses pacientes, eles podem apresentar uma onda Q em D3 sem qualquer significado clínico, tá bom? Então, essa é a diferença longilíneos e brevilíneos, ok? Segundo fator, idade. As crianças, elas têm algumas características muito marcantes, né? Então, as crianças, elas têm, geralmente, frequências cardíacas mais elevadas, né? Elas vão ter uma arritmia sinusal marcante, tá? Que é a famosa arritmia sinusal fásica, que eu vou citar ela com mais detalhe um pouco mais à frente aí para vocês. E também elas vão ter um predomínio de onda R nas precordiais direitas, né, V1, V2 e V3, com a onda T invertida e assimétrica, tá? Lembrando que esse padrão, geralmente, ele se estende até os 10 anos e a partir daí
as crianças, o eletro vai adquirindo a morfologia do padrão adulto mesmo, que é o que vai se manter aí pela maior parte da vida, tá? Essa inversão de onda T ali de V1, V2 e V3, inclusive ela pode permanecer até a vida adulta e a gente chama isso de persistência do padrão juvenil, tá? Que é mais uma variação da normalidade sem qualquer significado clínico, certo? E, por outro lado, no outro polo a gente tem os idosos, né? Quais são as características importantes dos idosos que vão alterar os elétrons, né? Os idosos eles produzem mais interferências, né? Acho que fica fácil de imaginar, deduzir o porquê. Os idosos a gente vê, os idosos tremem mais, né? Os idosos têm mais aqueles quadros demenciais, Parkinson, por exemplo, que vai fazer o paciente tremer, consequentemente vai gerar interferências ali, né? Vai ter aquela linha de base tremida e tudo mais. Então sempre está atento a esse tipo de coisa. Outra coisa importantíssima, os idosos têm muita alteração da repolarização ventricular, que é ali segmento ST e onda T, né? Que são as tais das alterações inespecíficas da repolarização ventricular que o cardiologista adora e não é baboseira, realmente é um laudo eletrocardiográfico mesmo, tá? E o idoso tem muito disso, né? Então o que vai aparecer lá? Basicamente, ondas T's achatadas e um segmento ST ali mais retificado, mais retinho, tá bom? Sem qualquer significado, tá? Outra coisa também, os idosos eles desviam muito o eixo para a esquerda, pode inclusive simular ali um bloqueio visional anterosuperior esquerdo, o famoso BDAS esquerdo, tá bom? Mas a hora que você vai ver lá, procurar todos os critérios, você vai ver que não preenche, então só simula mesmo, é a tal da variação da normalidade, tá bom? Uma outra variação da normalidade, muito comum, né, que está muito relacionada com esses outros fatores que eu já falei para vocês, é a arritmia sinusal, tá? E o que é essa arritmia sinusal? Então a gente tem lá um ritmo sinusal clássico, né, aquela onda P positiva em D1, D2, AVF, V6, negativa em AVR, onda P bonitinha conduzindo o complexo QRS, mas tem um detalhe, o intervalo RR é extremamente irregular, né, e não tem mais nenhuma outra alteração. Está tudo no seu devido lugar, mas a gente tem um ritmo irregular, sinusal, porém irregular. Essa é a arritmia sinusal, tá? Ela é muito mais frequente em crianças e em jovens, pode se estender também para alguns adultos jovens, e nesses aí ela é chamada de arritmia sinusal fásica, né? Muito famosa. Por que a gente chama de fásica? Porque ela vai estar relacionada com o ciclo respiratório. Então, quando o paciente inspira, a gente tem uma aceleração da frequência cardíaca. Por outro lado, quando ele expira, a frequência cardíaca cai, né? E assim fica o dia todo essa variação conforme o ciclo respiratório. É uma arritmia normal, benigna, é uma variação da normalidade e está muito relacionada com a imaturidade do sistema nervoso autônomo dessas pessoas, tá bom? Só um detalhe, nos idosos, a arritmia sinusal sempre é patológica, tá? Idoso não tem arritmia sinusal fásica, então, só a título de curiosidade mesmo, sempre que vocês veem ali uma arritmia sinusal, ainda mais quando ela é muito marcante no idoso, você pode saber que o nó sinusal desse paciente está começando a falhar, tá bom? Então, falamos aí biotipo, idade, sexo. Sexo bem fácil, tá? Homens geralmente têm QRS mais amplos, tá? Ondas grandes, tanto R quanto S, tá bom? Já mulheres têm uma característica importante, que às vezes confunde, deixa muita gente na mão. As mulheres elas podem apresentar onda T invertida assimétrica de V1 a V3, principalmente em V3 de forma isolada, tá? Inclusive pode ter o padrão plus-minus que a gente fala, tá? Que é aquela onda T com uma porção positiva e outra negativa. Inclusive num ambiente de emergência, às vezes um colega despreparado pode achar que aquilo ali é um sinal de isquemia aguda, tá? Isso é muito comum em mulher, tá? Cerca de 20% das mulheres podem apresentar esse padrão e é uma variação da normalidade, tá bom? Então, de sexo é isso. Então, falamos biotipo, idade, sexo. Agora a gente vai falar de uma variação da normalidade muito famosa, que acho que muita gente já ouviu falar, que é a tal da repolarização precoce. Então, quais são as características dessa repolarização precoce no eletrocardiograma? Então, as principais, as que a gente mais encontra, né? A gente vai ter um supra de ST, principalmente de V2 a V5, tá bom?
Sendo que esse supra DST, ele é um supracôncavo, né? Que é aquele feliz, né? Que a gente fala. Por isso que ele é benigno, né? Não significa isquemia. Suprafeliz, tá? Outra coisa, outra característica, na grande maioria das vezes vai ter um entalhe ali na porção descendente do QRS, da onda R, na verdade, né? Então você tem lá o ER, no finalzinho dela, ali, geralmente no ponto J, a gente vai ter um entalhezinho, tá bom? Outra característica que a gente tem muito na repolarização precoce, ondas Qs estreitas e muito profundas, principalmente nas precordiais esquerdas, né, de V4 a V6, em D1 e AVL. Outra característica que chama muita atenção, repolarização precoce, a gente tem QRS muito amplos, tá? Com ondas T também muito grandes e pontiagudas, que também gera confusão às vezes no ambiente de emergência com relação à isquemia. Então essas são características da repolarização precoce. Então essas são as principais, são as que a gente mais vê na repolarização precoce. E lembrando que essas características são mais frequentes em homens, jovens e negros, tá bom? Então essa foi a repolarização precoce. Continuando então, agora eu vou falar para vocês do eletrocardiograma no atleta, tá? E por que acontece? Por que isso existe? Porque justamente a gente tem um fenômeno chamado coração do atleta, tá? Essas pessoas, esses pacientes, né, geralmente são atletas de alta performance, né, que fazem uma atividade aeróbica muito intensa e prolongada, eles geram uma série de alterações morfofuncionais no coração que acabam se traduzindo também no eletrocardiograma, e a gente chama isso do eletrocardiograma de atleta, tá? Então, o eletrocardiograma dessas pessoas, elas têm algumas alterações que chamam muita atenção, né? Quais são elas, então? A gente vai ter uma bradicardia sinusal marcante, às vezes isso chama atenção, às vezes o paciente em repouso tem uma frequência, inclusive, abaixo dos 50 batimentos por minuto, tá? Eles podem ter também bloqueios atrivesiculares, tanto de primeiro grau quanto de segundo grau Morbitz-1, né? Que são aqueles bloqueios benignos, né? Pelo menos na grande maioria das vezes, tá? Esses pacientes geralmente têm QRS amplos, tá? Com ondas T também muito grandes, inclusive em alguns casos a gente pode ter ondas T invertidas e bastante profundas, então isso pode gerar uma dúvida diagnóstica numa emergência, tá bom? São pessoas que têm muita repolarização precoce no seu eletrocardiograma. São pacientes que têm, por conta desses QRS amplos, inclusive eles às vezes aparecem com critérios para sobrecarga ventricular esquerda, né? Principalmente se a gente for usar critérios ali, os de Sokolov-Lyon e os de Cornell, você vai ver que muitas vezes a gente vai achar positividade para sobrecarga ventricular esquerda, tá bom? Então essas são as principais características de um eletrocardiograma no atleta. Então sempre que você se deparar com um paciente com essas características, né, corra atrás disso na história, pergunta se é atleta, que tipo de atividade que faz, para não ser pego de surpresa com esse tipo de alteração, tá bom? Outra coisa que eu quero falar com vocês são os artefatos, né, que aqui são variações da normalidade, mas assim, funcionam como se fossem, digamos, erros técnicos mesmo, tá? Geralmente esses artefatos eles são produzidos, digamos assim, ou por movimentos do paciente, ou por erros na hora a técnica mesmo de fazer o eletrocardiograma, né? Troca um eletrodo, não faz direitinho ali a limpeza da pele do paciente, não passa o gel da forma correta, tá bom? E também pode estar relacionado ali com o próprio paciente faz algum movimento súbito, tá? Geralmente isso vai acontecer pacientes, as interferências, falando agora especificamente das interferências, né? Geralmente elas vão acontecer em pacientes idosos, pacientes obesos, né? Aqueles que têm uma caixa torácica muito ampla, um paciente de POC, por exemplo, tá bom? E também nos pacientes que têm muitos pelos, né? Que acaba produzindo aquela dificuldade de contato do eletrodo com a pele do paciente. Então, até por isso nesse paciente mais importante ainda, às vezes você vai fazer aquela tricotomiazinha, vai passar o gel bacana, tá? Os idosos, por um motivo muito óbvio, até já falei com vocês lá atrás, os idosos eles tremem mais, então pode gerar ali aquela oscilação na linha de base, inclusive para colegas desatentos, isso pode até parecer uma arritmia e ele ser pego de surpresa, tá? Outra coisa que acontece também, não é muito comum hoje em dia, mas pode acontecer, às vezes, se o local onde é feito o elétrico, onde é feito o eletrocardiograma, tiver algum aparelho elétrico, eletromagnético
ao redor, próximo, isso pode gerar também interferências ali na linha de base do eletrocardiograma e gerar esses artefatos, tá bom? Outra coisa que pode acontecer também, não é muito comum, mas pode acontecer, às vezes na hora de passar o gel, acaba criando um eletrodo único que a gente fala, na hora da realização do eletrocardiograma, o gel acaba entrando em contato e forma uma camada única ali de V1 até V6. E a hora que você vai ver no eletro, os complexos QRS estão todos iguais, de V1 a V6. Isso chama o eletrodo único, o grande eletrodo que a gente fala, tá? Isso pode acontecer. Então, com relação a artefatos, a interferências, é isso que eu queria falar para vocês. Agora, um tipo de artefato de interferência específico que eu quero citar para vocês é a troca de eletrodos, tá? Que eu acho que praticamente todo mundo já ouviu falar, sabe que isso existe, né? E por que essas coisas acontecem? Até para falar para vocês. O eletrocardiograma ele é um exame assim, tão simples, tão fácil de realizar e cada vez está mais disponível em diversos locais mais longínquos aí nas mais diversas realidades, que acaba que tem gente de todo jeito fazendo o eletro, né? De instruções mais baixas às mais altas. E dificilmente você vai ver um cardiologista fazendo o eletrocardiograma ou até inspecionando a realização desse eletro, né? Então, acaba que pode acontecer de tudo ali na hora de realizar um eletrocardiograma e sair os erros mais bizarros que você pode imaginar, tá bom? Com relação à troca de eletrodos, geralmente essa troca ela vai acontecer ou nos membros, né? Ali a troca dos cabos dos membros, ou então quando é isso no plano frontal, né? Ou no plano das precordiais, geralmente o erro vai ser no posicionamento de V1 e V2, tá bom? Então, só para citar para vocês os três erros mais frequentes, os mais comuns que a gente vê por aí, que eu acho que são os que vocês precisam saber mesmo, né, memorizar. A gente tem primeiro a troca de eletrodos, a troca de cabos entre os dois membros superiores, entre braço direito e braço esquerdo. O que a gente vai ver no eletrocardiograma? Chama muita atenção, acho que não tem como não ver, né? A gente vai ver lá em D1 inverte totalmente as suas ondas, a polaridade e a morfologia delas. Então a gente vai ter lá onda P, QRS, T, todas negativas, tá bom? E a VR também acontece isso, inverte todas a polaridade das suas ondas. Então a gente vai ter P, QRS, T positivo em AVR. Então você vê que D1 e AVR eles se invertem, né? Eles trocam. E isso pode causar uma dúvida diagnóstica se não é uma destrocardia, né? Que também gera isso, afinal o coração vai estar do lado direito, vai estar ao contrário. Como é que você vai saber se isso é troca de eletrodos, se isso é destrocardia? Muito simples, você vai olhar lá para as precordiais, olha de V1 a V6. Se você tiver a progressão normal de RS de V1 a V6, ou seja, predomínio de S ali de V1, V2, depois vai reduzindo o S, aumentando o R, até que você tem predomínio de R em V5 e V6, ou seja, progressão normal de RS nas precordiais, troca de eletrodo, não tem dúvida, né? Agora, se você tem a progressão ao contrário, invertida, aí sim, fecha diagnóstico de eletrocardia. Pode fazer um raio-x desse paciente, você vai ver o coração lá do lado direito, tá bom? A segunda troca mais comum que acontece é a troca do cabo da perna direita, que é o fio terra, né? A gente usa como fio terra, com um dos dois braços, ou direito ou esquerdo. Sendo que, quando a troca acontece com o braço direito, você vai ter o D2 isoelétrico. É como se o D2 não existisse, vai ficar uma linha reta, tá? E quando a troca é com D3, a gente vai ter, com o braço esquerdo, aí a gente vai ter D3 isoelétrico, tá bom? Então basicamente é isso, bem simples. As outras derivações mudam muito pouco nessa troca de eletrodos. As que chamam mais atenção é essa linha isoelétrica em D2 e D3, tá? E por último, a terceira alteração, que é aquela que eu falei que é no posicionamento de V1 e V2. Por quê? V1 e V2 eles vão estar posicionados, lá, se vocês lembrarem, no quarto espaço intercostal, né? V1 à direita, ali na linha parasternal direita, e V2 na linha parasternal esquerda. Então, o que acontece? Muitas vezes a pessoa, na hora de fazer o eletro, ou coloca os eletrodos, os cabos mais acima ou mais para baixo do quarto espaço intercostal. Isso vai gerar algumas alterações, né, ali na hora que você for ver V1 e V2. Então, se tiver o espaço um pouco mais, se eles colocaram um pouco mais para cima, então você vai ter ou um QS ali em V1, ou então você vai ter um RSRzinho linha, né, que é aquele padrão que lembra até o bloqueio de ramo direito, só que o RS é estreito, tá bom? E já se você coloca, se os cabos são colocados, se os eletrodos são colocados nos espaços um pouco mais inferiores, aí você vai ter um R um pouco mais amplo em V1,
que cresce para V2, inclusive. Isso pode até simular um bloqueio divisional anteromedial esquerdo, que é o BDAM esquerdo, tá? Então, essa é a principal alteração que geralmente o pessoal faz nas precordiais. As outras, difícil acontecer, são bem menos frequentes, tá bom? Então, essas são as principais trocas de eletrodos que a gente vê na prática, tá bom? E por último, eu queria frisar com vocês aqui duas derivações que eu chamo de derivações polêmicas, né? Que é D3 e V1. E por que eu falo que essas derivações elas são polêmicas, né? Porque são derivações que elas têm uma variedade muito grande na morfologia, na polaridade das suas ondas, tá? E muitas vezes essas variações elas são isoladas, né? São alterações isoladas e que não tem qualquer significado clínico, tá bom? Então assim, preste atenção, foque nessas duas derivações. Por mais que as alterações sejam bizarras, você tem um da Q em D3, QRS invertido, T invertido, V1 complexo QRS, RS, R', QS, R puro. Por mais que você tenha alterações e sejam alterações que chamam a atenção, se forem alterações isoladas, ou em D3 ou em V1, dá uma relevada nisso, tá? Provavelmente é uma variação da normalidade, não precisa esquentar a cabeça com isso, bola pra frente, tá bom? Certo, gente? Então, esses são os padrões das variações de variação da normalidade, né, que eu queria citar para vocês. Tem que saber disso, muito importante, justamente por aquilo que eu citei lá atrás, para a gente saber interpretar o mandato corretamente, né, dar um laudo adequado e não prejudicar o nosso paciente por uma precipitação, né, do diagnóstico, por não saber reconhecer esses vários eletrocardiogramas normais que a gente fala, tá certo?